Boa noite! Olá, boa noite. Deixa eu melhorar aqui um pouco a luz. Boa noite, Gabriel. Vamos melhorar aqui Tudo um pouco. bem? Tudo bom? Boa noite, quem já está aqui com a gente também, né? Ah, Muito obrigada. que Muito alegria estar aqui obrigada com pelo você. convite. Super honrada. E vai ser um papo maravilhoso, né? Acho que a gente tem paixão por esse tema. Obrigada. Ah, que Obrigada bacana. quem está aqui com a gente. Estou muito feliz pela sua disponibilidade. Agradeço de coração por estar aqui com a gente, para a gente poder compartilhar e trazer esse conteúdo tão bacana. Isso, vai ser muito bom. E quando eu vi o nome da sua empresa, né? Empresa com alma, né? E logo eu fiz contato. E eu acho muito legal, hoje em dia, acompanhar o novo vocabulário, né, que vem chegando no mundo corporativo. Eu cursei administração, uma das faculdades que eu fiz, também fiz psicologia e direito, mas administração eu fiz há cerca de 20 e poucos anos atrás. E, e jamais, a gente não ouvia falar em amor, propósito. É muito legal hoje em dia ver em livros corporativos e, né, no ambiente corporativo palavras como alma, amor, propósito, compaixão. Realmente é um momento assim de mundo que eu gosto de acompanhar e fazer parte, né? Participarmos. Sim, nossa, é muito bacana a gente ver essa evolução, né? Imagina você olhando isso agora, nessas palavras que um dia nunca surgiram e agora tão recorrente, né? É. E pegando assim essa inspiração, né, do que eu vi lá na faculdade, do que a gente acompanha, é, empresas muito focadas num ambiente de, de competição, né, de tentar massacrar o fornecedor, de tentar tirar vantagem. Isso não, isso assim, o que a gente vê hoje em dia? O que aconteceu, né, fazendo assim uma trajetória. Hoje em dia a gente vê índices alarmantes, vexatórios de burnout, depressão, suicídio, assédio moral, sexual, uso de drogas lícitas e ilícitas por conta do ambiente organizacional. Estou falando dessas doenças. Hoje em dia o burnout já é reconhecido como uma doença relacionada ao trabalho. Então, opa, vamos parar e pensar, né? Parar, pensar e agir. Não está dando certo, né? Mas também fico muito feliz de ver movimentos como capitalismo consciente, que já tem há décadas, já está rolando há décadas, né? Sobretudo nos Estados Unidos, e chegando no Brasil, chegando com tudo, né? Chegou em 2013, capitalismo consciente aqui no Brasil, e movimentos como empresas que curam também, a sua como empresa com a alma, né? Então, eu acho que tem um movimento aí muito forte de uma nova consciência e eu fico muito feliz de acompanhar e também, sabe, o meu propósito é contar isso para o maior número de pessoas que essas empresas, as empresas humanizadas, com lideranças mais conscientes, elas prosperam muito mais. Elas têm resultados financeiros operacionais, resultados para os investidores muito maiores. Então, vem todo mundo, né? Vamos realmente fazer parte dessa grande onda, porque é benéfico, a relação ganha, ganha, ganha para todos os envolvidos, né? Sim. Ana, é muito bonito, né, ver as pessoas buscando isso, né? Eu lembro que em 2018, mais ou menos, eu fui em alguns fóruns, alguns, né, eventos, principalmente do capitalismo consciente também, e é muito bacana ver as pessoas, né, despertando para isso. Então, as pessoas que estão realmente conectadas com isso já perceberam que não faz mais sentido, né? E essa mudança, além de ser necessária, né, ela é obrigatória. Eu gosto É, muito de trazer aquela visão, né, da difusão de inovação, né? Os primeiros que são os inovadores, depois tem os adeptos, depois tem a primeira maioria. Então, essas empresas que estão se conectando com esses temas já são empresas, né, muito conscientes dessa mudança. E aí isso. você falou do capitalismo consciente, a Shirley, querida, comentou aqui também, a Raj Sisodia vai estar aqui em São Paulo próxima semana.
Ai, Como? Shirley, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? O maior prazer. Cisódia, né? Esses nomes, às vezes, né? Que foi um dos criadores do capitalismo consciente, né? Autor aí de diversos livros relacionados ao capitalismo consciente, inclusive Empresas que Curam, né? Está aqui comigo. E semana que vem, acho que dia 12, Shirley pode confirmar aqui com a gente, que ele vai estar em São Paulo, né? Dia 12 ou 13. E vamos ver se a gente corre, né, para dar um abraço, receber essa energia maravilhosa, né, tão benéfica dele. Então, você falou, né, que muitas empresas estão aderindo. E hoje em dia tem um questionamento, né? Ah, mas isso é modismo, isso é papo, a empresa quer mesmo lucrar. Para começar, vamos fazer as pazes com lucro, tá? O lucro Sim. é necessário. Eu sou, assim, super, sabe, fã do empreendedorismo, sabe? Assim, bato palmas para os empresários, né? É desafiador você ser empresário no Brasil. Então, eu sou super a favor, sim, do lucro. A empresa ela precisa do lucro para ela continuar gerando empregos, né? É, continuar a sua atividade e crescer, gerar também retorno para os investidores. Porém, o lucro ele não é o propósito principal. O propósito é o que fez a empresa nascer. O que ela veio fazer aqui no mundo, né? Que cura que ela traz para o mundo, que necessidade das pessoas ela atende, né? E aí, essa questão que às vezes me colocam, e tudo bem, né? Hoje em dia, a gente tem que estar vulnerável mesmo e levando para o mundo a nossa missão, que a gente acredita, muita gente fala, ah, mas isso é modismo e tal. Isso não é modismo, isso veio para ficar. E eu, assim, vou rapidamente apontar assim, várias razões. A primeira, a degradação ambiental. Então, nesse momento, a humanidade está num momento de escolha, de decidir se a gente vai continuar por aqui ou não. Não é questão se o planeta vai acabar, porque o planeta não vai acabar. Na verdade, se o ser humano acabar, o planeta vai se regenerar bem mais, né? Então, tem a questão climática. E hoje em dia a gente ouve falar desse momento em diversos locais, né? Assim, vamos falar assim, que são era da consciência, era da transparência, era da transcendência, era do propósito. Lá na astrologia era de aquário. Então, em vários, né, ambientes está se falando de algo muito semelhante. Então, realmente é um momento da humanidade. E as empresas estão assim sendo convocadas, não convidadas, né, a entrar nesse movimento, se elas quiserem prosperar, se elas quiserem continuar prosperando, sobrevivendo no mercado. Então, realmente, eu acho que a gente tem um propósito, uma missão muito bonita de contar isso para o maior número de pessoas e convidar para o quanto antes entrar nesse movimento benéfico, né? Sim, ó, o João perguntou aqui, né? O que pode se chamar de capitalismo consciente? É exatamente isso que a Ana estava contando, né? Que não dá mais para as empresas estarem no modelo tradicional, né? Não dá mais para pensar, né, nas pessoas como recursos. Eu gosto tanto dessa visão, né, de relações humanas, essa visão humanizada. Então, esse movimento do capitalismo consciente vem com o que a Ana estava trazendo, né? O lucro com propósito, não a todo custo, né? Não somente para realmente encher o bolso dos acionistas, mas realmente uma empresa com propósito. Então, tudo É, isso, o capitalismo consciente traz novas visões, diretrizes, né, formas para você olhar para o seu negócio. o capitalismo consciente é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, né, criado pelo Rashid Sisodia e pelo John Mackey, fundador do Whole Foods Market, né? E, e ele é um dos movimentos, né? Mas hoje em dia sou embaixadoras, apoio, né? Capitalismo Consciente, tenho assim uma honra de fazer parte desse movimento. E chegou aqui no Brasil em 2013. Hoje em dia a gente já tem o índice das empresas humanizadas aqui do Brasil, tá? Foi um trabalho de doutorado. Daqui a pouco eu boto aqui o nome do autor Do Pedro e Paro? do Pedro Paro, obrigada. Com as 20 maiores humanizadas, né? As 20 humanizadas do Brasil. Então, a gente está num movimento aí acelerado de mudança
E como eu falei, essas empresas elas prosperam mais, elas são mais resilientes nas crises, elas investem menos em publicidade, porque elas têm clientes apaixonados, elas têm relações mais benéficas com os investidores, mais relações mais benéficas com fornecedores, elas atraem investimentos já hoje em dia melhores por conta, né, desse compromisso moral maior. E não só isso, né? Em termos de regulamentação, a gente tem hoje em dia o ESG, que está aí, né, crescendo para caramba, que são as exigências relacionadas ao social, ambiental e governança. Então, agora já tem, seja, como eu brinco, pela dor ou pelo amor. A gente muda pelo amor ou pela dor, né? Então, seja porque muitos empresários, hoje em dia, realmente têm o desejo de criar algo benéfico para o mundo. O que eu vim fazer aqui, né? Deixa eu tentar criar alguma coisa boa, seja realmente por esse propósito, ou seja, porque precisa se enquadrar, porque está perdendo mercado. As empresas elas estão sendo convidadas ou convocadas a entrar no movimento mais benéfico mesmo, né? Essa visão da consciência, né, Ana? Eu gosto muito de uma frase do Raj, já que a gente está falando, né, desse tema, desse autor, desse movimento. Ele traz uma frase que é: se a sua empresa não está curando uma dor, né, da sociedade, da humanidade, ela pode estar causando uma, que foi por onde a gente começou, né? Se as pessoas, os colaboradores, estão aí no seu trabalho tendo estresse, não tendo uma saúde mental, né, saudável, entrando em burnouts, né, essa empresa ela está prejudicando o crescimento e não está olhando, né, para realmente para a cura de um ser humano, olhando para a humanização das pessoas ali dentro. Então é muito bacana empresas, né, que a gente pode ver, igual você trouxe, né, da pesquisa das humanizadas, que já está muito claro, está muito explícito que é possível fazer diferente, que é possível cuidar das pessoas, que é possível, né, ter um bom relacionamento dentro de um ambiente de trabalho seguro, né? A gente consegue adentrar em diversos temas aí que proporcionam isso. Mas um principal ponto é olhar para essas empresas que já estão fazendo diferente. E aí pegando, e também lindamente o nome que você adotou, Empresa com Alma, né? E eu fico assim, super feliz de ver autores, esse aqui, como Richard Barrett, no Paradigma da Liderança, são referências aí no mercado, né, em termos de consultoria, treinamentos no mundo todo, métodos próprios, falando de alma, né, alma, amor, inteligência espiritual, coisas lindas assim que estão falando. E aí quando a gente olha assim, sabe, com muito pesar para esses índices de depressão, suicídio, burnout, um dos livros também do Raj Sisodia, né, que todos são importantes, que ele fala, gente, as empresas Está viraram aqui. máquinas de massacrar. Eu tava relendo esses dias aqui. Ó. Maravilhoso, né? E fala, as empresas se tornaram máquina de massacrar ser humano, sabe? Porque, assim, o conceito de trabalho, né? A ideia de trabalho, eu sou completamente apaixonada por trabalhar e pelo trabalho. Se você se percebermos, a gente passa a maior parte do nosso tempo envolvidos com o trabalho. Então, é a nossa vida. Da nossa vida ali. E o trabalho é a nossa grande oportunidade de autoexpressão, de expressão no mundo. Tem uma frase do Khalil Gibran que ele fala: o trabalho é amor tornado visível. Olha que coisa mais linda! É a forma de você se expressar no mundo. Então, assim, a perda humana, sabe, desses índices de depressão, é imenso, é imenso. Se a gente for pegar, já, né, vamos falar de dinheiro, vamos falar de qualquer lado. É melhor ter uma empresa mais humanizada. Os Estados Unidos perdem 300 bilhões de dólares por ano em perda de produtividade por baixo engajamento. As pessoas vão se arrastando trabalhar. Se for ver, segunda-feira é o dia que tem mais índice de infarto. As pessoas elas estão morrendo, elas estão odiando o próprio trabalho. Olha que tristeza. Então, a empresa, e por que empresas, né? Se a gente for perceber as empresas, como eu já falei, o trabalho ocupa a maior parte da nossa vida, né? Da nossa vida adulta, né? E as empresas, a maior parte das pessoas trabalham em empresas. Então, empresas são maior aglomerado de pessoas.
de pessoas humanas. Então, somos lá, né? Lá que nós estamos. Então, esses ambientes é que podem curar o mundo, que podem trazer um mundo melhor, né? Em todos os sentidos. Então, assim, por isso até que a minha atuação, sabe, junto à empresa, junto a negócios, e também em termos de poderio, de influência e financeira, as empresas hoje em dia são o maior grupo mais poderoso do mundo, né? Mesmo você fala, mas na política, mas a empresa vai lá e ela vai interferir. Então, realmente, as empresas são assim um local que vamos mudar, né? De ser um local de massacre humano para um local de florescimento humano. Né? O lema do Sim. capitalismo consciente é elevando a humanidade através dos negócios. Né? A gente usar... A empresa como ferramenta de cura, né? Eu gosto muito dessa frase, acho que o Roger fala isso também, né? Ferramenta como instrumento de cura planetária. Porque se as pessoas estão, né, realmente dispostas ali a colocar os seus talentos, né, o seu tempo, passar maior tempo da sua vida, igual você trouxe, né, focado em algo que você está construindo, né, que você esteja num ambiente acolhedor, que você esteja com amigos, que você esteja, né, com um nível de felicidade, um índice de felicidade positivo. Isso. Porque se isso não tá bom, só cabe a nós fazer essa mudança, essa transição, né? Semana passada eu recebi uma amiga aqui que ela estava entrando em burnout. E já tinha alguns meses, né, que já estava percebendo, assim, né, pelas conversas, que ela estava ficando cansada, estava, né, percebendo essas coisas, e aí chega no limite que a pessoa fala, não dá mais, né, precisa tirar licença, precisa ficar 15 dias, 30 dias afastada, né, teve sobrepeso, teve um monte de coisa. Peraí, né, vamos olhar para isso. Né, Isso. você faz muito bem o que você faz, você gosta do que você faz, mas e essa empresa? Ela está proporcionando isso? Né? Se Pois não é. está... E esses índices que a gente vê, né, que a gente citou aí, desse adoecimento nas empresas, e também abrangendo um pouco mais, a gente pegar a questão da degradação ambiental e outras questões da sociedade mesmo, sabe? A gente acompanhar os índices de suicídio infantil, de suicídio juvenil, são, sabe? A gente, vamos repensar, vamos repensar como humanidade, né? E o que leva a esse adoecimento? É o nosso afastamento da nossa alma. É o Sim. nosso afastamento da nossa essência, do nosso amor, do que faz bem para o ser humano. É isso que está levando a esse adoecimento. E aí, falando de liderança, o que gera, né? O que gera esse adoecimento nas empresas? São lideranças tóxicas. São líderes tóxicos, né? Que também precisa entrar, como eu falo hoje em dia, o líder atual, no novo paradigma de liderança. Eu falava convidado, mas eu mudei. Agora eu estou um pouco mais assertiva. O líder é convocado a embarcar numa jornada de cura e de autoconhecimento. Como é que ele vai impactar vidas humanas, liderar outras pessoas, se ele não tem autoliderança? E eu falo embarcar, não é começar e terminar e se tornar um ser perfeito, não. É embarcar. E todo mundo junto, sabe? Porque Sim. é muito sério impactar outras pessoas, é muito sério impactar vidas humanas, né? Então, esse líder, ele tem que estar disposto. E aí, uma das primeiras habilidades para o líder, até pensar se ele quer assumir esse papel, é apreciar o ser humano, tá? É apreciar, é gostar de trabalhar com pessoas e apreciar mesmo a alma humana. Porque, assim, o principal papel do líder é apoiar o florescimento humano. Florescimento, não é ali supervisionar, microgerenciar, isso já era. Né? O paradigma atual é aquele líder que hoje em dia se fala liderança consciente, liderança humanizada, liderança servidora, é um termo do Robert Greenleaf, é o líder servir. E aí, falando de alma, né, e de liderança consciente, citando o autor Richard Barrett, que ele fala o nível de evolução de consciência da organização vai refletir diretamente o nível de evolução de consciência de seus líderes.
E aí, né, citação dele, as empresas de espectro total são as que prosperam mais. Mas aí, né, para não ficar complicado, as empresas exatamente que têm lideranças mais conscientes, pessoas que já estão num caminho, nessa jornada do eu para o nós, sabe? Do ego para a alma, que conseguem realmente chegar num nível de serviço, de amor altruísta. E claro que isso é uma prática diária, isso é uma melhoria contínua, mas essas empresas, elas já estão prosperando há décadas, muito mais, com esse tipo de liderança. E daqui para frente, esse é o novo paradigma. Então, assim, é um convite, né, irrecusável para Sim, que os líderes realmente embarquem nessa jornada, né? sim. Ou Ô, pede Ana, para sair, né? Vamos falar assim, né? desiste logo, né? Para de forçar alguma Vai coisa fazer que outra não é, coisa, né? de verdade, vai fazer outra coisa, vai trabalhar ali, né, atrás de um computador, sem liderar ninguém. Sim, mas você sabe, Ana, eu gosto muito de, quando eu converso com algumas pessoas, né, sobre esses assuntos, eu gosto de trazer a minha própria experiência de não ter visto muitos exemplos assim, né, principalmente no começo da minha carreira, trabalhei muito tempo com TI, né, tecnologia, e aí você via numa empresa que não tinha ali esse aspecto de liderança, né, você consegue perceber que, nossa, né, é muito tradicional, é muito microgerenciado, igual você trouxe. E aí, teve uma empresa que eu passei, que eu fiz grandes amigos lá, e uma pessoa, né, virou um grande amigo, e ele era um grande líder lá dentro, todo mundo reconhecia ele, mas ele não tinha o cargo. Então, eu Aham, gosto muito de trazer que quando a gente consegue ter a percepção de que uma pessoa tem, né, essa consciência de liderança, de apoiar o crescimento do outro, de querer que o outro se desenvolva, essa pessoa, ela transforma muito mais do que somente alguém que está naquele cargo, né? De chamada de líder, de chefe, do que for. Mas eu gosto exato. muito de trazer que a gente, né, tem poucos exemplos, mas os poucos que tem, é importante a gente reconhecer, identificar e aprender com eles, né? Como mentores, como pessoas que bons exemplos para a gente praticar, porque a gente está vendo maus exemplos quase o tempo todo. A gente sabe o que Sim, não fazer, né? Agora, os é, bons exemplos, a gente pode levar, né, um bom espaço, né, um bom lugar, tudo que a gente aprendeu com essas pessoas na nossa jornada. isso. E pegando uma frase, né, do John McKay, que eu anotei aqui, falando sobre o que você está mais ou menos falando, a liderança é uma jornada contínua de serviço, não uma posição estática de poder, sabe? Como você está falando, às vezes tem pessoas que estão ali exercendo um papel de líder, ou seja, inspirando outras, né, a expressarem seu melhor, a caminharem juntos para realizar o propósito da organização e, e às vezes eles não são formalmente líderes, né, gerentes, chefes, mas eles são líderes ali e realmente o líder é aquele que as pessoas é, seguem, né? Não adianta, você não é um cargo, não adianta, como eu estou falando, 300 milhões bilhões de dólares por ano perdidos nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, por falta de engajamento, perda em produtividade. Com certeza, essas empresas todas têm líderes, mas as pessoas não se sentem engajadas, não se sentem chamadas ali a realizarem. E aí é interessante, até uma frase do Simon Sinek, que ele fala, né, 100% dos Tem, negócios, né, dos clientes são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas, 100% dos consumidores são pessoas, dos empregados. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? E a gente sabe que a maioria das empresas tem lá, né, na parede, os valores, as pessoas em primeiro lugar. Fica lindo na parede, mas e no dia a dia? O que, que é feito, né? Será que realmente cada indivíduo ali é reconhecido ali dentro, né? Como um ser individual? Será que seus líderes conhecem assim as particularidades, sonhos, né? Cada pessoa é composta de infinitas possibilidades, de sonhos, de dores.
E as pessoas entram e saem, às vezes passam anos, anos no trabalho e ninguém nem sabe. Se sumiu, se sumiu não, se um dia não for, ninguém sente falta. O que é isso? Né? Como é que você vai se engajar se você não é reconhecido ali, né? Se o seu papel ali não é reconhecido. E uma coisa que eu venho estudando bastante, algo que eu venho estudando bastante, é a questão, falando aí do baixo engajamento, então como é que a gente faz para engajar, né? O que desperta a mágica, né? O que faz esse florescimento do ser humano? Bom, 15% da motivação vem de estímulos materiais, tá? De estímulos que chamam extrínsecos de fora. Claro que tem que ter salário, né? As pessoas têm suas vidas, suas contas. E 85%, ou seja, a maior parte, não vem daí. A maior parte, sabe, do nosso engajamento, da gente levantar e, cara, pular da cama e trabalhar, está relacionado com a nossa alma humana. É o nosso desejo de pertencimento. O nosso desejo de autotranscendência, de fazer alguma coisa que vá além da gente. Desde sempre, a humanidade, o ser humano se questiona: o que é a vida? O que eu vim fazer aqui? Então, é nosso desejo de fazer alguma coisa que tenha importância. As pessoas não trabalham para a empresa, as pessoas trabalham primeiro para si mesmas. As pessoas querem ter orgulho do que elas fazem. Elas querem se orgulhar, sabe? Eu trabalho, eu faço tal coisa, né? Eu ajudo a empresa a fazer tal coisa. Então, esse nosso desejo de pertencimento, que é humano, nós somos gregários, nós somos do grupo, a gente quer fazer parte, né, do grupo, de algo maior. E assim, nisso as empresas pecam muito. E é bem mais simples, né? Vamos começar a falar da aplicação disso, porque eu gosto de estudar, sabe, desde assim, uma padaria pequena que adota até grandes indústrias, porque é bem mais simples, né? Para começar entendendo o que engaja, o que motiva as pessoas, o que as pessoas querem realizar, né? E outro fator é a autonomia. As pessoas querem ter autonomia, né? Porque você via lá o cartaz, primeiras pessoas, e as pessoas não têm autonomia nenhuma. É um desperdício imenso, humano, né? Cada pessoa ali tem infinitas possibilidades, se tiver chance de se expressar. E o ser humano, ele não floresce num ambiente de medo. Ele não floresce num ambiente de ameaça. Como é que de competição, sabe? Já está provado que a competição é um tiro no pé. Essa coisa de estabelecer metas e um vai ficar lá na parede, né? O funcionário do mês ganhar. Essa competição exacerbada, ela não é boa para ninguém, nem para quem ganha, nem para quem fica lá na parede. Ela não é boa para ninguém, porque o ser humano não é da nossa natureza querer passar o outro para trás, querer, sabe, estar acima do outro. E mesmo o que ganha lá naquele mês da competição, ele fica constrangido. Olha que louco! Fica com certo constrangimento, porque a gente quer pertencer, e aí, de alguma forma, ele, né, despertence, vamos dizer assim, e ele já fica com medo se no mês seguinte ele vai conseguir. Então, um ambiente de colaboração, né? Então, já partindo daí para o que os líderes podem começar a adotar, um ambiente de confiança, tá? De segurança psicológica, né? Hoje em dia é um termo que a gente vê. Realmente, o ser humano não floresce no medo, não floresce, não adianta. Pelo contrário, ele adoece, né? E então criar um ambiente de confiança, um ambiente que seja não que fomente, mas que seja aceito algum grau de erro, algum grau de fracasso. Claro que um bom líder ele vai estar ali medindo, não vai deixar que a pessoa tenha um erro de bilhões, né? Mas sim, algum grau de teste, né? Porque a inovação, até uma frase que eu tenho aqui, olha, a inovação só ocorre em ambientes em que o erro é tolerado. As empresas falam muito de inovação, mas criam ambientes de medo, ambientes de ameaça. Quem é que vai tentar? Quem é que vai falar, levantar para dar alguma... Não.
pessoas não participam, né? Então, o líder deve ficar atento para criar esse ambiente de confiança, de segurança psicológica. Uma das habilidades, sabe, assim, primeiras, principais do líder, uma delas eu já falei, é gostar do ser humano, apreciar a alma humana, senão realmente vai fazer outra coisa, não trabalha com o ser humano, é muita responsabilidade, a gente tem que honrar demais, né, as pessoas que as vidas que a gente impacta. E a outra questão da vulnerabilidade. Eu falo que a vulnerabilidade é a possibilidade de uma alma se conectar com a outra, sabe? Se não houver vulnerabilidade, não há conexão. E vulnerabilidade não é de forma alguma querer ser perfeito ou confessar tudo que você fez de errado na sua vida, né? A coragem de ser imperfeito, né? Da Brené Brown, né? Da Brené Brown, né? E a vulnerabilidade é o líder ser uma pessoa real, ser um ser humano, sabe? Eu gosto muito de trazer, Ana, ser verdadeiro, né? Quando a gente trabalha na questão da verdade, né? O quanto as pessoas conseguem perceber quem é de verdade e quem é de mentira. E a gente consegue olhar para essa visão, né? Que é a vulnerabilidade. Se a pessoa está sendo humana, está sendo ela ou está vestindo uma máscara, né? E fica tão evidente, né? Porque a gente percebe. A comunicação verbal, não verbal, a gente percebe quando a pessoa está ali por inteiro, né? Por inteiro, de coração, mente aberta. Então, o líder é muito bonito, porque quando a gente tem um líder vulnerável, um líder verdadeiro, para começar, ele já cria esse ambiente, né, mais favorável à expressão dos outros. O líder que fala, gente, eu não sei, vocês vão ajudar, né? Que realmente ele falha também. E ele não tem resposta para tudo, claro que não. Até para isso que ele tem uma equipe, né? Deveria ser assim. E quando a gente encontra uma pessoa vulnerável, isso é uma prática, né, que eu tento a cada dia mais, né, me mostrar vulnerável no mundo, a gente convida outras pessoas a também se mostrarem vulneráveis, né? Sim. E aí Mostrar a que não tem conexão... nada errado, né? Ser assim. Exato, exato. E aí a conexão realmente se torna possível. Porque se eu estiver cheia de máscaras, você cheia de máscara, a Ana e o Gabriel não vão se conhecer, são outras pessoas, né? Não há conexão, né? Então, vulnerabilidade é uma das habilidades mesmo, né? E criar esse ambiente de igualdade. Eu uma vez visitei uma indústria, visitei uma empresa, falando aí, né, o que o líder pode criar, já botar amanhã em prática e começar a criar isso na sua empresa, reduzir também os sinais de hierarquia, os sinais de desigualdade, sabe? Uma vez eu visitei uma indústria e fui almoçar com a galera, fui almoçar com o pessoal mesmo ali da fábrica, sabe? Super legal, né, o ambiente. E eu reparei que tinha um cercadinho, sabe? Um curralzinho VIP, né? Vendia. Que um grupo pequeno almoçava num local separado e gradeado, sabe? E assim, eu não estou fazendo assim crítica, né? Cada empresa sabe disso, como eu já falei, sou super pró-empresário, né? Criação de empregos. Mas aí eu intuí, né? Eu percebi que nesse grupo ali almoçavam os, sei lá, diretoria, o CEO, e ali tinha molhos, tinha uma comida diferenciada, tinha um suco diferenciado, sabe? Isso é um sinal claro de desigualdade, sabe? É um sinal claro de hierarquia. Então, quem está ali almoçando, vamos dizer, no povão, né? Onde eu almocei e fiquei ali percebendo isso, tem um sinal claro, né? Evidente ali de desigualdade. E aí, no momento que uma empresa como essa precisa ali, né, engajar o funcionário, que ele vista a camisa, no momento de boa dificuldade, vamos lá, estão todo mundo juntos. Peraí, juntos como? Sabe? Juntos como? E como eu estou falando, eu não estou criticando, mas quando a gente vê que se ali tinha um azeite mais especial, um molho, e a gente vê que 300 bilhões de dólares por ano são gastos, né, são perdidos nos Estados Unidos,
será? Será que essas medidas, sabe? Quanto é que dá para comprar de azeite, de molho com 300 bilhões de dólares, sabe? Será que não é melhor todo mundo, ou todo mundo toma o mesmo refresco, usa o mesmo molho ou ninguém? Entende? Então, né, das competências, das atitudes mesmo que o líder pode tomar é observar o seu ambiente e o que ele pode fazer para reduzir esses sinais de desigualdade, esses sinais de hierarquia que não estão com nada, né? Não estão com Sim. nada. Ô, E Ana, aproveitando só antes de você continuar, né, com essas as dicas, né, sugestões práticas aqui, né, de liderança aham, consciente. Você contou essa história, eu lembrei de uma história também, né? Eu fui fazer uma consultoria em uma empresa e aí era um pouco o inverso do que você trouxe, né? A diretoria almoçava com todo mundo, né, porque só tinha um refeitório da empresa. Só que era muito nítido que as pessoas ficavam um pouco acanhadas, sabe? Não tinha uma facilidade de conversar com a diretoria. Eles tinham um pouco receio, sabe? Você percebia isso, é muito claro. E aí, conversando com as pessoas, eles tinham muito medo mesmo do que falar com a diretoria. Então não aham. importa, né, muito se então vamos almoçar todo mundo junto, né? Vamos almoçar no mesmo lugar. Mas se ainda não tem essa segurança psicológica, né, esse contato próximo, a hierarquia vai existir do mesmo jeito, né? Exato, exato, porque também às vezes tem muitas medidas fake, né? Às vezes nas empresas, né? Fake, né? Para parecer, mas aí é o que a gente fala dessa vulnerabilidade, desse líder ser um ser real, um ser verdadeiro. Porque exatamente não adianta, né? Ah, olha, o presidente vai almoçar aqui com vocês, vai almoçar na mesa com vocês. Mas aí, no dia a dia, né? Tem práticas assim, né? Que distancia as pessoas, sinais claros de desigualdade, de hierarquia. Não quero que eu almoce aqui, não. Eu não sei comer junto com o presidente, sabe? A pessoa, pelo contrário, vai ter um efeito contrário. Então, esse líder atual e do futuro, né? As lideranças, ele tem que ser um ser real, um ser verdadeiro. Por isso que nos meus treinamentos, um dos passos mais importantes, por onde eu começo, é essa jornada de cura, de autoconhecimento, de autoliderança junto com esse líder. Tem que começar por aí, tem que começar por aí, sabe? Porque não dá para a gente ir direto lá, para as habilidades, para as competências, porque senão vai acontecer isso. Vai criar, né? Coloca aqueles cartazes lindos na empresa, né? Pessoas em primeiro lugar e tudo, mas no dia a dia não é o que acontece. Porque esse líder não tá sendo uma pessoa real. E numa boa, talvez ele não queira participar desse novo momento, desse novo paradigma de liderança. Né? Mas Realmente. se a pessoa, né, escolheu estar nessa empresa, né, sobre essa liderança, né, o quanto essa pessoa também tem essa responsabilidade pela escolha que ela fez, né, de realmente, se ela não está vendo uma liderança consciente ali, será que ela pode tomar, né, essa atitude de continuar ali, mas fazer diferente ou ir buscar algum lugar que ela esteja feliz, né? Mas não se submeta a estar em um local que te faça mal, né? Eu sempre trago isso nos meus atendimentos, né, Uhum. individuais também, o quanto a pessoa realmente está vendo a possibilidade e responsabilidade dela de estar onde está. Aí a gente tem que ver a questão também de desemprego, né? Às vezes tem pessoas que, claro, eu sempre acho que como a gente fala, né? O principal papel do líder é engajar ali as pessoas para a realização do propósito da organização. Por isso, tão importante a questão do alinhamento pessoal com o alinhamento organizacional. E aí, isso pode parecer assim, né? Meio complicado, meio complexo demais. Mas aí, pegando uma historinha que uma vez o presidente Kennedy foi visitar a NASA, não sei se você conhece essa, deve Não, saber. não. E ele se deparou, não sei se com o porteiro ou com o ascensorista, acho que com o ascensorista, e falou assim: com o que você trabalha? Qual é o seu trabalho? Aí ele falou assim: eu estou ajudando a levar o homem à Lua. Uhum. Olha a ressignificação, né, desse trabalho. Porque
Se a pessoa falar, eu sou um ascensorista, posso estar aqui como qualquer outro prédio que tenha elevador, ficar subindo e descendo, deve ser um saco, ficar subindo e descendo, se você não vislumbrar um propósito maior naquilo que você faz. Né? E aí, acompanhando outros casos, por exemplo, de faxineiros de hospital. Faxineiro, se ele realmente não perceber ali que ele tem um propósito mais grandioso, ele pode ser faxineiro em qualquer lugar, né? Claro, uma função super nobre, em qualquer lugar. Mas eu estava vendo um case de um hospital que mostrava para esse faxineiro quanto ele era importante para evitar contaminação no hospital. E aí ele passou a falar: qual é o seu trabalho? Ele: eu salvo vidas. Eu salvo vidas. Então, imagina a motivação para essa pessoa acordar. Ela não pode atrasar, vamos embora que eu salvo vidas, né? Então, cabe ao líder informar, né, para as pessoas a importância delas. Como elas são uma peça importante ali. Sabe? Como elas atuam em prol de um propósito maior. Ah, mas o líder não acredita no propósito da empresa. Então, né? Começa pelo líder a desmotivação. Realmente, né? Deve começar a prospectar outros locais, de verdade, porque a gente está aqui para realizar algo que esteja conectado com o nosso propósito, com a nossa missão de vida. Cada um importa muito, cada um tem seu papel, né? Cada atividade, cada pessoa ali é único, é singular. Então, busca realmente um caminho. E às vezes, sim, às vezes você tem que trabalhar, de repente, uma época em alguma coisa para conseguir outra, para estar de olho. Agora, passar a vida inteira, sabe? Fazendo algo que você detesta, que você tem um sentimento de total desconexão, é muito duro. Realmente é um preço humano, né? Será que essas pessoas, né, estão dispostas a pagar esse preço? Né? Eu sempre trago essa questão de consciência, né, de responsabilidade que a gente estava falando aqui. Ó, a Simone escreveu que era um rapaz da limpeza. E você contando essa história, eu lembro a metáfora muito parecida, né, com aquela dos pedreiros, né? De você ver um pedreiro e falar o que você está fazendo, estou acertando tijolo. E pergunta para o outro, eu estou construindo uma catedral. Né? Então, a questão a de... catedral da minha cidade. Sim, de você ter uma visão do que você está fazendo, que é um propósito, e o impacto de algo, né? Não para você, não para o seu sustento ali de assentar o tijolo, mas de construir algo para o futuro, para as pessoas, para a sociedade, para as futuras gerações, né? Então, essa questão de propósito, é importante a gente olhar sempre isso. E você falando também de vários autores aí, essa turminha tá tudo aqui atrás. Ah, eu vi outro dia aí o amarelo do capitalismo consciente, Tá né? todo Da mundo aqui, ó. limpeza. Simon Sinek, nossa, Tá o aqui. Lalux, o Barrett, tem 2 do Barrett assinado, tá tudo aqui. Uau! Outro dia eu tava fazendo um treinamento do capitalismo consciente, uma das formações, e aí a facilitadora falou assim: eu vou citar aqui 8 livros, né, que compõem o movimento Capitalismo Consciente. Aí ela começou, né? Capitalismo Consciente Guia Prático, todos são importantes, empresas que curam, Líder Consciente, né, que foi o mais recente que saiu e tal. Aí eu falei: ai, gente, eu tenho. A louca de gestão humanizada, mas é muito apaixonante, né? Realmente a gente estuda realmente porque é nossa missão, né? E É bom ter esses exemplos, né? Esses estudos, referências, né? As ferramentas. Você começou trazendo do Barrett, né? Adoro o Richard Barrett pela ferramenta prática, né? Transformação cultural são ferramentas que você aplica para a liderança, para a cultura. Você consegue aplicar de maneira muito fácil, muito óbvio. Né? Então, você consegue começar a perceber pequenas mudanças ali, somente identificar os seus valores, depois os valores da empresa, depois os valores da equipe. Você já começa a transformar. E aí, essa visão da liderança consciente vem, né, de você ter essa atitude, de você ter essa responsabilidade, esse primeiro passo, né? Que tantas dicas que você trouxe aqui, dicas práticas que você já consegue ir aplicando aí no seu negócio, na sua empresa.
E no momento que a gente observa que 85% da motivação do ser humano, as motivações intrínsecas, né, são as motivações que vêm de dentro, que faz a pessoa pular da cama e trabalhar, são essas relacionadas com o que a alma humana deseja, né? E até fazendo essa aplicação mesmo no dia a dia, até um livro do Maurício Goldstein, sabe? Bem bacana, no final ele fala sobre essa adaptação, porque tem empresas que já nascem, vamos dizer, humanizadas, né? Já nascem com um empresário ali, com um empreendedor que fala, E cara... esse é um grande propósito, Ana, só para compartilhando, é um grande propósito aqui da Empresa com Alma, de empresas que estão nascendo, para trabalhar a fundação, trabalhar tudo que cuida da alma desde o começo. Eu gosto muito de pegar esse público. Então, exatamente isso que você falou. E assim, eu acompanho empresas que já nascem com essa alma, né? Com essa alma humanizada de empresários, de empreendedores que falam, cara, eu quero fazer diferença, quero criar algo legal para o mundo, né? E tem empresas de todos os portes, todos, né? Pequena, grande, média, de todos os setores, que já estão de olho querendo migrar, né? Adotar. Então, o Maurício Goldstein, o consultor e autor, ele né, também usando outros que falam, olha, é muito mais, vamos dizer, fácil do que se pensa, porque pode pegar uma área da empresa e começar a fazer um teste ali. Mas, de qualquer forma, por que é mais fácil do que a gente imagina? Porque é intuitivo. Sabe? A empresa humanizada, ela funciona com o que é benéfico para o ser humano. Então, se você é ser humano, se você não veio de outro planeta, a gente sabe dentro da gente, seja de que país for, de que cultura for, isso é humano. A gente sabe o que faz bem para a gente sente o que faz bem. É o simples e o óbvio que poucos fazem, né? Mas existem formas da gente fazer isso acontecer. Pois é, e aí quando esse líder ele começa esse caminho de cura, de autoconhecimento, o que acontece? A gente tem ainda muita herança do industrialismo, da industrialização, desculpa, né? Muita herança da Revolução Industrial. E uma fala do Adam Smith, lá na Revolução Industrial, né, que falou, não, o ser humano ele só trabalha por recompensa. Se pudesse, o ser humano não trabalharia. Que é a cenoura, né? Aquela clássica da cenoura. E olha, mesmo, eu acho, a gente não precisa brigar com o sistema anterior, né? Numa das passagens aqui desses livros, né, até no Liderança Shakti, fala, o modelo anterior ele está ultrapassado. Vamos botar ele no asilo e deixar ele morrer de morte natural e respeitar, honrar profundamente, mesmo. Sim. Porque a industrialização, né, deu um salto imenso, né? Ainda bem, pessoas ficaram lá, vamos honrar nossos antepassados que ficaram lá apertando parafuso, cortando alfinete, devia ser um saco. Realmente, naquele tipo de trabalho, eu não ia acordar motivada, sabe? Claro, né? Podia até ter alguma história, não, você está construindo uma máquina, sei lá o quê, mas devia ser muito chato. Então, realmente, naquele sistema, né, naquele modelo de trabalho, devia ser muito chato. Hoje em dia, a gente já tem trabalhos bem mais criativos, trabalhos que a gente pode se expressar muito mais. Então, não faz mais sentido a recompensa meramente financeira, né? Então, descobrir os motivadores, o que motiva o ser humano, o que faz bem para o ser humano, colocar isso em prática, né? E começar a adotar uma cultura, uma gestão, práticas mais humanizadas mesmo, né? Sim, adorei a sua fala de que todo mundo já sabe o que fazer. A humanização é simples, é da nossa alma, é do ser humano, né? Como que pode a gente levar isso para o trabalho? Como podemos levar isso para o trabalho também, né? E não seguir mais algumas práticas que não fazem sentido. Então é muito simples. Basta realmente ter essa vontade, essa motivação de querer mudar o seu ambiente de trabalho, mudar a sua consciência de liderança, né? Muito bom. Ô, Ana, adorei
É, Adorei todas as dicas, todas as sugestões aí que obrigada, eu você também adoro. trouxe, todas as formas práticas aí, os exemplos que você trouxe, muito rico. Conta um pouquinho pra gente aí do seu trabalho, como que as pessoas podem conhecer o seu trabalho, o que que você faz. Deixei o seu recadinho. É, tem o meu site, Ana Clara, tudo meu é Ana Clara Laf, né? Tanto Instagram, LinkedIn, Facebook, me sigam, me acompanham, né? Eu realmente procuro a cada dia tornar o mais aplicável possível, o mais prático possível, né? Hoje em dia no meu site já tem lá uma aplicação para minha mentoria, eu tenho uma mentoria completa, o meu método se chama Liderança Flow, né? Que é exatamente nós, seres humanos, funcionarmos em flow, como o autor de Flow fala, é uma experiência ótima, né? A gente funcionar no nosso melhor. Então, lá no meu site eu tenho a aplicação para mentoria individual, para tornar isso mais. Eu também faço treinamentos, consultoria nas empresas e, às vezes, workshops presenciais e online, mas para tornar bem acessível, saindo do forno. Nas próximas semanas, eu estou lançando 2 cursos online, cursos gravados mesmo. Um vai ser relacionado à autoliderança, ao desenvolvimento do líder, né? Essa jornada aí de cura, de autoconhecimento e até de escolha, né? Se ele realmente quer liderar nesse novo cenário, lindo cenário. E o outro que eu falo desse despertar da mágica humana, né? Das habilidades do líder da nova era, o que ele precisa colocar em prática para despertar a mágica humana, ou seja, para aumentar o engajamento, produtividade, o desempenho e a lucratividade das empresas, criando um ambiente bem mais benéfico, próspero, não só dentro das empresas, mas para toda a sociedade e também atendendo aí, né, novas exigências como o ESG, né, e outras exigências que estão surgindo para a empresa também propagar isso para o mundo, né? Propagar isso hoje em dia os investimentos, grandes investidores estão escolhendo, né, empresas mais éticas, mais responsáveis em termos ambientais, sociais. Então, tá saindo do forno esses 2 cursos, tá? Bem acessíveis para que o maior número de pessoas possa comprar, possa consumir e botar em prática. Que legal, que demais, muito bacana conhecer o seu trabalho, essa missão, com certeza, né, vai despertar muitos líderes aí a olharem para esse olhar humanizado, esse olhar de consciência, e que bom que a gente pode encontrar, né, profissionais assim nessa jornada que levam a mesma mensagem, estamos todos juntos, realmente, né, pela mesma causa, eu gosto sempre de trazer isso. Então, sou muito grato de ter conhecido aqui o seu trabalho, conhecido, né, a sua mensagem, porque estamos sintonizados aí nessa mesma causa. Obrigada, muito honrada pelo convite, Gabriel. Parabéns também pelo seu trabalho. Com certeza a gente vai se. Eu moro no Rio, você acha que no interior de São Paulo, mas com certeza uma hora dessa a gente vai se esbarrar em algum evento presencial e vamos seguir aqui com a nossa troca, com o nosso fortalecimento, né? Com Muito obrigada. certeza. Gratidão de Obrigada quem coração esteve pela aqui com sua a gente, disponibilidade. quem está aqui agora, quem vai assistir depois. Muito obrigada. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente, né? Todos compartilharam aqui, Simone, Samuel, Shirley, nossa, pessoal aqui muito bacana, João e todo mundo que comentou aqui, Danilo. Então foi muito bom bater esse papo aqui com você. Gratidão a todos também que estão assistindo pelo replay aqui. Continue acompanhando a Empresa com Alma, que lives semanais com esses temas e convidados tão especiais. E seguimos aí juntos. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.